Olá pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o livro de Gênesis, um livro que para os críticos é anticientífico. Mas será que o que a ciência moderna tem ensinado está realmente em desacordo com o Gênesis bíblico? Que tal compararmos, para que a gente possa chegar numa conclusão? Vamos lá? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. O livro de Gênesis já começa com uma afirmação um tanto ousada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse ponto, o livro de Gênesis está dizendo que o universo, que o cosmos, teve um começo, que ele teve um início de existência, que em determinado momento ele passou a existir. E isso está de acordo com o que a ciência atual tem ensinado, porque sabemos, através da teoria do Big Bang, que o universo teve um início de existência. Mas nem sempre os cientistas pensaram dessa forma. Antes do século XX, a maior parte dos cientistas, principalmente cientistas ateus, acreditava que o universo era eterno, que ele sempre esteve lá. E por causa disso, quando essa teoria foi proposta, as primeiras pessoas que se opuseram a ela, que se tornaram ali críticos do Big Bang, foram justamente os ateus. É até engraçado, né? Porque hoje a gente vê muitos ateus usando essa teoria como argumento ateísta, dizendo que a teoria do Big Bang provou que o universo pode se formar sem a ajuda de um Deus, né? Mas antigamente não foi assim. Quando a teoria foi lançada, os principais críticos dessa teoria foram exatamente os ateus que acreditavam que o universo era eterno, que ele nunca teve um começo. E aí bateram de frente, claro, com a teoria do Big Bang. E a principal ferramenta dos ateus da época, né, contra a teoria do Big Bang era a ridicularização. É a mesma coisa que eles fazem com o design inteligente hoje, né? Eles tentavam ridicularizar a teoria de todas as formas. Inclusive, só para que você tenha uma ideia, o nome Big Bang, né, o termo Big Bang, não foi inventado pelo proponente da teoria do Big Bang, e sim por um ateu. Sim, um ateu chamado Fred Hoyle, né, que era um cientista, e que estava dando entrevista numa rádio e de repente usou esse termo Big Bang, né, de forma irônica. Ele quis debochar da teoria e acabou pegando, né? O pessoal gostou do nome e hoje nós conhecemos essa teoria pelo nome de Big Bang, que significa grande explosão ou grande estrondo. Mas o nome original dessa teoria é hipótese do átomo primordial. Esse é o nome correto da teoria do Big Bang. Big Bang é um apelido, né? E com o passar do tempo, a teoria do Big Bang foi cada vez mais aceita pela comunidade científica. E esses ateus que acreditavam no universo eterno, eles tiveram que se adequar. Temos aqui então o nosso primeiro ponto em comum. Tanto a ciência moderna como o livro de Gênesis dizem que o universo teve um início, um começo. Eu vou colocar agora o trecho de uma reportagem muito boa feita pelo Fantástico, uma reportagem antiga, você vai ver aí através das imagens, né, que é bem antigo, mas a reportagem é muito boa. Eu peço a você que preste bastante atenção. Vamos lá. A mais extraordinária descoberta científica deste século foi feita aqui neste radiotelescópio. Dois cientistas, os doutores Robert Wilson e Arnold Penzias, conseguiram captar o eco,
os restos do som da grande explosão ocorrida há quase 20 bilhões de anos e que deu origem a todo o universo. E por que esta descoberta é tão importante? Porque, finalmente, a religião e a ciência chegam a um acordo sobre o maior mistério da humanidade. Como foi que tudo começou? A Terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, todo o universo. Segundo a Bíblia, o universo surgiu num momento de criação divina pela vontade de Deus, que é eterno. Os cientistas, por sua vez, achavam que o universo é que era eterno, sem um começo e, portanto, sem um fim. E neste abismo de convicções, a religião e a ciência se defrontaram durante séculos. A ciência tratava das coisas reais, como as máquinas, os astros, as armas e a medicina. A religião cuidava das coisas imateriais, da moral, dos sacramentos, da poesia, da alma e da morte. Dois pontos de vista tão distantes quanto o céu e a terra. Foram estes dois cientistas, Robert Wilson e Arnold Penzias, que conseguiram aproximar os teólogos e astrônomos, a religião e a ciência, convencendo o mundo de que o universo foi criado em um determinado momento, há cerca de 20 bilhões de anos, por uma força extraordinária que a ciência não sabe explicar. Convencidos de que a explosão que marcou o começo de tudo foi tão grande, tão intensa, que o barulho e o calor provocados por esta explosão continuam perdidos no espaço em forma de radiação, os dois cientistas começaram a vasculhar o universo com este radiotelescópio dos laboratórios Bell. Estes instrumentos foram projetados para captar micro-ondas sem qualquer interferência. Os doutores Penzias e Wilson decidiram vasculhar os céus na onda de 7 centímetros para começar. Tínhamos escolhido de propósito a faixa de 7 centímetros porque sabíamos que não encontraríamos ali nada ou quase nada, nenhuma radiação do espaço. Para surpresa nossa, captamos radiações vindas de todas as direções, muito maiores do que esperávamos encontrar na nossa galáxia. Os dois cientistas não sabiam que já estavam ouvindo os sons da grande explosão ocorrida há bilhões de anos. Inicialmente, eles eliminaram todas as possibilidades de estarem captando sons da própria Terra. Tínhamos de vasculhar todo o universo. Não era fácil aceitar esta hipótese, mas não tínhamos outra opção. Começamos com o Sol, dia e noite. O barulho era o mesmo. Pensamos que fosse alguma coisa vinda do sistema solar, mas durante o ano inteiro investigamos tudo em todas as direções, e a mesma coisa. O próximo passo era sair do sistema solar e pesquisar o ruído em nossa galáxia. Focalizamos o telescópio para o centro da galáxia, que é como um disco. O Sol fica numa das extremidades. Esperávamos uma radiação diferente, mas nada. Ouvimos o mesmo som. Comparamos estes sons com os de outras galáxias e eram diferentes. Vimos então que a radiação estava vindo de um ponto no universo até então desconhecido e com o qual não podíamos nem sonhar. Não muito distante do radiotelescópio, na Universidade de Princeton, outros cientistas procuravam os mesmos sinais e juntos confirmavam agora a grande descoberta. Depois de muitas voltas, durante séculos, os cientistas chegaram às mesmas conclusões dos teólogos. O universo não é eterno. Ele foi criado num instante, por uma força extraordinária e inexplicável, e continua em expansão. Este fato levou um dos maiores astrônomos americanos, o Dr. Robert Jastrow, a escrever este livro, Deus e os Astrônomos, em que ele chega à seguinte conclusão. O cientista escala finalmente a montanha da ignorância.
está prestes a chegar ao pico mais alto. E quando vence o último obstáculo, ele é recebido por um punhado de teólogos que já estão sentados ali no topo há séculos. O Dr. Robert Jastrow é diretor do Instituto Goddard de Astronomia, da NASA, professor da Universidade de Columbia e uma autoridade mundial em cosmologia. Além disso, ele é ateu. Um ateu que ficou tão chocado ao ouvir os sons da criação do universo que resolveu escrever um livro sobre Deus. O que levou os cientistas a acreditarem na teoria da grande explosão como criação do universo? Os cientistas descobriram que todas as galáxias, que são os sistemas estelares que formam o universo, estão se distanciando umas das outras a velocidades incríveis, como se tivesse havido uma grande explosão cósmica. E como prova disto, descobriram os restos do flash de luz e do intenso calor que a grande explosão que criou o universo provocou. Encontramos agora, em todos os lugares no espaço, a radiação desta bola de fogo cósmica. Você diria que a teoria da grande explosão prova a existência de Deus? Eu estou numa encruzilhada. Eu não sei em que acreditar. Mas estou convencido agora de que existem no mundo forças sobrenaturais que não podem ser explicadas com as leis da natureza. Nós podemos chamar estas forças de Deus ou do que quisermos. E o livro de Gênesis segue fazendo mais uma afirmação um tanto estranha. No início, a Terra era disforme, ela não tinha ali um formato regular. Mas será que a ciência atual concorda com isso? Claro que sim. Segundo o pesquisador José Williams Vilas Boas, da Divisão de Astrofísica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Terra, no início, quando ainda era jovem, ela tinha um formato irregular, ou se parecia ali com uma grande pedra, né, como acontece com os asteroides. O que faz com que os planetas tenham esse formato esférico é justamente a força da gravidade mais a massa do planeta. Toda matéria exerce força de atração gravitacional. E como essa força é exercida em todas as direções, as partículas tendem a se agrupar sempre numa configuração esférica. Por isso mesmo, o formato dos planetas, né, são esféricos. Mas durante o processo de formação, o planeta vai começar, claro, com um formato totalmente disforme, irregular, e vai adquirir esse formato esférico com o passar do tempo. Então temos aí mais um ponto em comum entre ciência e o livro de Gênesis, pois ambos defendem que a Terra, no momento de sua formação, tinha um formato disforme. E os críticos apontam um suposto erro científico na narrativa de Gênesis, porque Gênesis diz que a luz foi criada logo no primeiro dia, mas o Sol só foi criado no quarto dia. Então, se não tinha Sol, como tinha luz? É isso que eles perguntam. É claro que a nossa principal fonte de luz aqui na Terra é o Sol, obviamente, mas o Sol não é a única fonte de luz do universo. A energia luminosa que atua sobre a Terra também pode vir de outros lugares do universo, e não só do Sol. Então será que falar da existência da luz antes do Sol é algo anticientífico? Claro que não. A própria teoria que explica a formação do nosso sistema solar, chamada de hipótese nebular, também fala da existência da luz antes do Sol. Segundo a hipótese nebular, tudo começou com uma nuvem imensa de gás e poeira, que é chamada de nebulosa. E essa nebulosa começou a sofrer um tipo de contração em direção ao centro, por causa da força gravitacional. E o centro dessa nebulosa começou a ficar muito quente, e esse calor fez com que ocorressem reações físicas e químicas que fizeram com que essa nebulosa brilhasse intensamente. Isso é luz, antes da formação do Sol. Desse processo, posteriormente, surgiria o Sol. Mas já tem luz, né? Então, luz antes do Sol não é algo anticientífico. E essa luz, gerada por esse protossol, provavelmente já estava atingindo aquele planetinha disforme que posteriormente se tornaria o nosso planeta Terra.
Outra coisa interessante, ali em Gênesis 1:9, a Bíblia fala do terceiro dia de criação, quando Deus fez os continentes, a parte seca. Só que a Bíblia não fala partes secas, no plural, ela fala parte seca, no singular, dando a entender que no passado só existia um grande continente. Atualmente existem 5 continentes em nosso planeta: as Américas, a Ásia, a África, Oceania. Se contarmos também a Antártida, aí sobe para 6. Mas a Bíblia fala de um único continente, de uma única parte seca original. Será que a ciência concorda com essa narrativa bíblica? Claro que sim. No século XX, um meteorologista chamado Alfred Wegener propôs que num passado bem remoto, a Terra teve apenas um grande continente, que depois veio a se fragmentar. E ele chamou esse grande continente de Pangeia. Ele se baseou nos contornos dos continentes que parecem se encaixar perfeitamente como um grande quebra-cabeças. Só que no começo, a comunidade científica rejeitou a teoria da Pangeia. Eles até ridicularizavam a ideia de que a Terra teve apenas um único continente no passado. Foi só em 1940, depois de muitos estudos e de muitas evidências, que a comunidade científica finalmente aceitou a teoria da Pangeia. E até hoje a ciência aceita que, num passado muito remoto, o nosso planeta teve apenas um continente. E não poderíamos falar sobre Gênesis sem falar sobre Adão e Eva. Esses 2 personagens bíblicos que são muito questionados pelos críticos. E olha que tem até cristão dizendo que esses personagens nunca existiram, que são fictícios e que o livro de Gênesis não deve ser levado ao pé da letra, né? A gente vê muito isso por aí. Mas será que faz sentido acreditar que descendemos de Adão e Eva? Eu creio que sim. Para que você tenha uma ideia, uma geneticista chamada Rebecca Kahn, lá em 1987, reuniu uma equipe e eles fizeram um estudo tentando rastrear a origem da raça humana. E nesse estudo eles coletaram material de 147 pessoas diferentes, de etnias diferentes, e examinaram ali o DNA mitocondrial dessas pessoas. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi que todas aquelas 147 pessoas de raças diferentes, de etnias diferentes, vieram de uma mesma mulher. Todos eles eram descendentes de uma mesma ancestral feminina. Todos eles eram descendentes de uma mesma mulher, que viveu há muitos anos. Aliás, todos nós, toda a humanidade descende dessa mesma mulher. Quem será essa mulher, né? Bom, mas há quanto tempo essa Eva mitocondrial teria vivido? Um outro estudo elucidou, né? Foram sequenciados 610 pares de base de DNA mitocondrial de 357 pessoas de 134 famílias. E nesse estudo, os cientistas perceberam que a quantidade de mutações acontece de uma forma bem mais rápida do que eles imaginavam. Porque eles pensavam assim, que acontecia cerca de uma mutação a cada 600 gerações. Mas eles observaram, através desse estudo, que acontece uma mutação a cada 40 gerações, ou seja, é uma mutação a cada 800 anos. E baseando-se nesses dados, os cientistas chegaram à conclusão de que a Eva mitocondrial pode ter vivido há pelo menos 6.000 anos. Ou seja, se você pegar as genealogias bíblicas e somar, você vai ver que a Eva bíblica viveu há mais ou menos 6.000 anos. E a Eva mitocondrial viveu há mais ou menos 6.000 anos, de acordo com esse estudo. Então, claro que podem ser a mesma pessoa, pode ser que a ciência esteja finalmente enxergando a Eva bíblica. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links, fontes, referências de tudo o que eu disse nesse vídeo, para que você possa pesquisar à vontade, ok?